Bora de vídeo respondendo os inscritos do canal. Primeiramente, vamos falar do setor de telecom. Por que essas empresas estão sempre caras? Seria melhor mantê-las em carteira ou vender? Também quero responder algumas perguntas do meu último vídeo que eu falei sobre fundos imobiliários para aposentadoria. Fundos imobiliários têm menor volatilidade, mas poderia ser uma boa opção para aposentadoria? E também vamos falar se patrimônio importa ou se renda que importa mais. Sem enrolação, bora pro vídeo. Recado mega rápido para os membros do canal. Eu tenho visto que alguns membros não têm utilizado essa aba de posts e é aqui onde eu coloco todos os links úteis para os membros do canal. Ontem mesmo eu postei um radar de ações com umas 7 ações que estão fortes no meu radar. Então aqui eu já deixo o meu convite também para quem quer virar membro e para os membros do canal, utilizem essa aba de posts, que é onde fica mais fácil para que eu converse com vocês. E sobre a dúvida da Mica, ela nos fala que queria entender por que as empresas de telecomunicações pagam tão poucos dividendos, visto que bancos, seguros, elétricas e algumas indústrias normalmente têm dividendos maiores com uma frequência melhor. E ela está falando justamente desse vídeo que eu publiquei há cerca de uns 6 meses atrás, falando sobre as 3 principais empresas de telecomunicações, Vivo, TIM e Unifique. E percebam que normalmente o setor de telecomunicações, o mercado realmente acaba pagando um pouco mais caro nesse setor. Percebam que o PL projetado de 12 meses, olhando desde 2015, a média gira na casa de 15,7 vezes e hoje encontra-se em cerca de 14,8. E basicamente o indicador de PL nos fala em quanto tempo, com os lucros atuais da empresa, você conseguiria comprar uma nova empresa. Então, nesse indicador, quanto menor, entre aspas, melhor. Porque se você fizer um comparativo, hoje, em média, para você recomprar as empresas de telecomunicações da Bolsa, você demoraria cerca de 15 anos, o que é um tempo muito grande. E só para níveis de comparação, no setor bancário, a média gira na casa de 8. Outro fato preponderante para você saber se a empresa pode pagar mais dividendos ou não é você pegar o PL, pegar 1 e dividir pelo PL. Assim você vai conseguir encontrar o máximo de dividendos que uma empresa conseguiria pagar com seus lucros atuais. Então, só para se ter ideia, o PL médio de telecomunicações girou na casa de 15,7. Então, o máximo de dividendos que essas empresas podem pagar é de 6%, enquanto o PL médio dos bancos, nos últimos 10 anos, girou na casa de 8,3%. O dividend yield máximo é praticamente o dobro, gira na casa de 12%. Então, aqui há uma afirmativa correta da Mica nos falando porque realmente os bancos têm um PL menor e por isso conseguem pagar mais dividendos, conseguem distribuir um pouco melhor seus lucros na forma de proventos. Porém, muita cautela ao se fazer essa análise muito fria, porque o mercado não paga um PL maior nesse setor à toa. Ele paga um PL maior justamente pensando que os lucros vão crescer de uma forma mais acelerada. Então, o mercado não está olhando para esse PL de 15,7. O mercado está olhando para o PL dessas empresas para daqui 5, 7, 10 anos e a perpetuidade. Então, eles acreditam que quanto mais tempo se passa, entre aspas, o seu PL médio acaba ficando menor nesse tipo de empresa. Então, percebam nessa comparação que eu coloquei os 3 grandes bancos da Bolsa, Banco do Brasil, Itaú e Santander, e eu não consegui colocar o Bradesco aqui porque no comparador do Investidor 10 só cabem 5 empresas, e eu também coloquei as 3 gigantes de telecomunicações, a Vivo e a TIM. E aí pode ficar aquele questionamento: Calixto, se as empresas bancárias pagam mais dividendos, significa que elas crescem mais rápido, correto? Percebam que não foi isso que aconteceu, porque quando você olha os últimos 10 anos, o Banco Itaú realmente foi fora da curva, uma rentabilidade impressionante de quase 1000%. Porém, a segunda nesse quesito seria a TIM, com uma rentabilidade de 366%. Mesmo tendo um PL mais alto, ela conseguiu crescer os seus lucros de uma forma mais acelerada, então o mercado acabou pagando mais caro por ela. A terceira nesse quesito é o Banco do Brasil, com 299%, seguido pela Vivo, com 270%. Então, a terceira e a quarta colocada nem teria tanta diferença assim, olhando num horizonte de 10 anos. E o quinto nessa colocação
comparação foi o Santander, com uma rentabilidade de 153. Então, um PL baixo pode não significar uma promoção. Tem que ter muita cautela com isso. E outro detalhe é da gente não ficar comparando banana com laranja, justamente porque o melhor quando você vai olhar e fazer esse tipo de comparação é olhar setor por setor. E percebam que mesmo o Itaú tendo essa rentabilidade impressionante, foi uma empresa que normalmente o mercado realmente pagou mais caro por ela, justamente acreditando nesse crescimento de lucros. A média dos últimos 10 anos da empresa do PL foi de 9,1 vezes, acima do PL médio de todos os bancos da bolsa. E mesmo no Itaú, que teve essa rentabilidade impressionante, percebam que se você tivesse pegado num PL um pouco pior, a sua rentabilidade não teria sido tão boa assim como se você comprasse num PL abaixo das suas médias. Percebam nesse exemplo, se você pegar o PL de 2017, em que o PL estava um pouco mais baixo, na casa de 9 vezes, a sua rentabilidade foi de 21% ao ano, enquanto que se você tivesse comprado o Banco Itaú na festa de 2020, que o PL encontrava-se na casa de 14 vezes, a sua rentabilidade teria sido boa, mas praticamente 5% a menos em todos os anos. Então, mesmo numa empresa excepcional, assim como o Banco Itaú, também é importante que você compre ele em bons preços. E aproveitando para falar um pouco do setor de telecomunicações, vamos rever essa tese da Unifique, que hoje tem um PL de 10,4 vezes e uma variação nos últimos 12 meses, uma alta de 93%, e desde as suas máximas, a Unifique já caiu cerca de 21%, mas é o que eu sempre falo, não olhe apenas uma foto, mas um filme como um todo. E já deixo também um ponto de atenção, muito cuidado ao entrar em IPOs, porque no momento do IPO, normalmente o dono da empresa quer te vender a empresa mais caro, ele não quer te passar a empresa por uma barganha. Então percebam que se você olhar desde o IPO, que foi em meados de 2021, nos últimos 5 anos, a Unifique praticamente nem se valorizou, apenas 1,36%. E percebam que mesmo numa empresa excepcional, assim como foi a Unifique, no IPO o PL ficava na casa de 40 vezes. Então é muito difícil que a empresa consiga bater esse tipo de expectativa do mercado. E depois a empresa acabou melhorando os seus lucros, a cotação caiu, consequentemente o PL entrou em faixas mais confortáveis. E após essa queda atual, a Unifique tem entrado no meu radar novamente. E percebam que desde 2022 a Unifique tem conseguido surpreender ano contra ano, a receita bruta saiu de 200 milhões para quase 400 milhões, o EBITDA ajustado saiu de 78 milhões para 170 milhões, com uma margem impressionante para o setor de 50%, e os lucros cresceram na casa de 21% ano contra ano, saindo de 32 milhões em 2022 para 50 milhões em 2026. E nesse exemplo fica ainda mais claro para vocês verem que o mercado não está pensando no PL atual, mas está pensando no que a empresa pode produzir na perpetuidade, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então percebam que os lucros para 2026, a expectativa gira na casa de 230 milhões, o que seria um PL na casa de 9,8 vezes. E normalmente a Unifique não paga dividendos tão altos justamente porque o payout é um pouco mais baixo, de 50%, diferente da TIM e da Vivo, que normalmente tem um payout bem próximo de 100%, porém a Unifique ainda consegue crescer de forma orgânica e também comprando novas empresas. Então ela acaba retendo uma parte dos lucros para reinvestir na própria empresa. Então percebam que se a Unifique crescer a cerca de 15% ao ano, e conforme nós vimos, ela conseguiu crescer olhando os últimos anos 22%, então uma taxa de crescimento de 15% não é algo tão difícil assim para essa empresa, conseguiria pagar nos próximos 6 anos 54% de dividendos, e o PL que o mercado está projetando é que dentro desse crescimento, em 2031, se você pagar o preço atual, você está comprando uma empresa com um PL abaixo de 5 vezes. Mas isso são apenas projeções e na renda variável nada é garantido. Segunda pergunta aqui do vídeo vem de um inscrito que está sempre comentando
comentando aqui nos vídeos, então desde já deixo o meu agradecimento. E ele nos fala naquele vídeo falando sobre fundos imobiliários e o Ibovespa que a comparação é injusta, porque não trabalha a principal diferença, que seria a volatilidade. E ele ainda nos fala que é evidente que as ações são mais rentáveis e por isso são mais voláteis. Então quem quer dormir mais tranquilo tem que ter mais renda fixa e tem que ir para os fundos imobiliários. E percebam que realmente ele tem um certo ponto. Se você pegar o comparativo drawdown, ou seja, as quedas máximas, olhando esses 4 índices, o CDI, IFIX, IBOV e o índice de dividendos, você vai ver que o índice de dividendos normalmente balança mais, o Ibovespa vem em segundo lugar, o IFIX tem uma volatilidade muito pequena, enquanto a queda máxima do Ibovespa, olhando os últimos 15 anos, foi de 45%, o IFIX caiu apenas 18%, 19%. E o CDI, logicamente, não tem queda nenhuma, é sempre linear. Porém, percebam quando eu faço a comparação com basicamente todos os índices disponíveis que há no Investidor 10, a maior rentabilidade veio da Bolsa Americana, seguido pelo IDIV, depois pelo IBOV, CDI, IFIX, Índice de Small Caps e IPCA. Então, o meu ponto, olhando o setor de fundos imobiliários, é que ele realmente tem uma volatilidade menor, mas percebam que ele perdeu para o CDI olhando os últimos 10 anos. E se você voltar nesse último comparador de gráficos, o CDI balançou zero. Então, talvez se você quer buscar menos volatilidade, você deveria ir para o CDI, que você vai ter uma rentabilidade olhando pelo histórico melhor do que o IFIX. E esse é um gráfico muito famoso que nos mostra no eixo X o risco e no eixo Y encontra-se o retorno esperado. E o gráfico basicamente nos fala que quanto menor o risco, menor o retorno, e quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Percebam que esse é o retorno esperado e não o retorno real. Então aqui, o que esse gráfico basicamente nos fala é que o ser humano, naturalmente, quanto mais risco você pega, maior o retorno que você quer. Imagine que você está na sua casa e tem aquele tio ricaço seu que te pede 10 mil reais emprestados. Com ele, você pode cobrar 0,5% ao mês, que você vai ter a tranquilidade que ele vai te pagar. Porém, se aquele primo seu, que é um caloteiro, que está desempregado, que normalmente tem a fama de mal pagador, você vai exigir dele 3, 4, 5% ao mês, justamente pelo risco maior que você está tomando ao emprestar para ele. Então é justamente nisso que o IFIX acaba me pegando de forma negativa, porque percebam que o CDI, que sobe igual uma linha reta, teve uma rentabilidade maior do que o IFIX, onde você aceitou um risco maior. Então o IFIX basicamente está te dando um risco maior por um retorno menor, ou seja, ele não está respeitando esse gráfico. E eu sei que sempre que eu falo de fundos imobiliários, tem muita gente que é realmente apaixonada por fundos imobiliários e eu respeito muito quem utiliza dessa estratégia, e muita gente vai falar que o IFIX é um índice ruim porque lá tem muita porcaria, porém percebam que aqui eu estou comparando índice a índice. Então da mesma forma que o IFIX tem muita porcaria, o índice de Small Caps também tem, o Ibovespa também tem, e até mesmo o índice de dividendos também tem muita porcaria. Então é muito difícil que você faça um estudo com fundos imobiliários específicos. O correto mesmo é a gente acabar pegando índices, porque da mesma forma que alguém pode falar, mas Calixto, a minha carteira tem 5 fundos imobiliários e no último ano eu tive uma rentabilidade de 80%. Da mesma forma eu posso falar que um amigo meu também tem 5 ações que teve uma rentabilidade no último ano de 500%. Então percebam que aqui não há um estudo aprofundado, é apenas uma opinião pessoal, uma carteira que você pegou. Então o índice serve basicamente para a gente poder fazer esse comparativo entre setores diferentes e não ficar nesse tipo de carteira pessoal. E um último comentário também desse vídeo de fundos imobiliários, o colega dá um conselho para todo mundo ir de fundo imobiliário para aposentadoria e aumentar a posição em FIIs de alta qualidade, porque na aposentadoria você não precisa de valor patrimonial, e sim de renda passiva. E cautela com esse tipo de conselho, porque eu já mostrei esse estudo do canal do Baster, em que ele pegou um filtro com empresas com no mínimo 20 anos de bolsa e boas pagadoras de dividendos. Então, se você pegar o top 40 das empresas pagadoras de dividendos e investisse 40 mil reais por 20 anos, você teria um dividend yield interessante, de 6,4%. Porém, o seu patrimônio teria
teria ficado na casa de R$ 900 mil. Então o seu dividendo anual ficaria na casa de R$ 57 mil. Enquanto que se você filtrasse um pouco mais e pegasse a top 10 empresas nesse quesito e também colocasse empresas que só deram lucros olhando os últimos 25 anos, o seu patrimônio seria na casa de 2 milhões. E mesmo tendo um dividend yield menor, você receberia mais proventos, na casa de R$ 88 mil. Então, muita cautela, porque o patrimônio importa sim, justamente porque o dividend yield é pago basicamente na quantidade de ações que você tem. E quanto mais ações, maior o patrimônio. Mas e vocês? Comentam aqui o que vocês acharam no geral das perguntas, o setor de telecomunicações, vocês têm aportado? Comenta aqui embaixo que eu também aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.